a todos, eu sou o Kleiner, trabalho com produção audiovisual profissionalmente há mais de 20 anos e estou aqui hoje para falar um pouco sobre ferramentas de audiovisual para professores e também a sua relação intermatérias. Eu quero deixar um recado claro no começo aqui, porque esse curso não é direcionado para você aprender a fazer aulas online. Não é esse o objetivo do curso. O objetivo dele é sim, essas ferramentas que vocês vão aprender aqui, elas podem ser utilizadas na forma de conversar com os alunos online para eles fazerem seus trabalhos, mas ela é para ser usada no dia a dia, inclusive com as aulas presenciais quando elas voltarem. Qual que é o grande processo do audiovisual hoje em dia? Nós temos o celular. O celular ele se tornou um vilão depois que ele começou a ter as redes sociais, todas as informações dentro dele, dentro da sala de aula. E por que não também durante as aulas online, na casa dos alunos, que eles se distraem olhando outra coisa no celular e esquecem de olhar a aula. Então, qual que é o objetivo principal desse curso? É começar a transformar a ação de educação ligada também ao celular e transformar esse celular, que ele é um problema dentro da sala de aula, em uma solução, ele se transformar em uma ferramenta de ensino. Eu vou dividir o curso em mais ou menos 3 ou 4 blocos, provavelmente 4 blocos. Mas assim, cada bloco desse eu vou explicar uma etapa da formação cinematográfica e após isso eu vou começar a explicar como trabalhar essas ferramentas dentro da sala de aula e também nas aulas online. Então vamos fazer isso, transformar o celular, que é um vilão, em um herói, um mocinho dentro da sala de aula, beleza? Então vamos à primeira etapa do meu curso. Vamos lá, agora eu vou falar sobre o primeiro bloco. Eu acho que toda a situação de educação ela tem que ter uma construção, ela tem que ser construtivista, ela tem que partir de algum ponto para chegar em outro. Então eu não vejo como eu explicar as relações do celular dentro da sala de aula, e para vocês que estão assistindo essa aula agora, sem explicar um pouco da história do cinema. Porque eu acho que é importante a gente ver a evolução da linguagem cinematográfica, como que ela entra nas nossas vidas, e hoje em dia como ela chega com essa carga tão rápida de informação, e de informação rápida, principalmente. E como você tem que ter cuidado com essas ferramentas, principalmente porque do mesmo jeito que vem um grande fluxo de informação, também chega um grande fluxo de desinformação. Como aprender a filtrar isso? E assim, a gente vai partir do princípio. Antes de qualquer coisa, a gente vai falar sobre a história do cinema. Então eu vou passar aqui para vocês alguns escritos e depois, ao final da aula, depois do fechamento, se vocês quiserem, vai ter um link abaixo desse vídeo aqui, vai ter uma lista com alguns links que são interessantes para vocês verem os aparelhos que fazem parte dessa história do cinema. Então, vou começar a contar um pouco sobre isso, e aí, depois, eu explico um pouquinho mais sobre cada um desses aparelhos, como que eles influenciaram nessa caminhada do audiovisual, e principalmente, como eu disse, depois lá no final vai ter os links e vocês podem clicar e ver como é que eles funcionavam na prática, beleza? Então vamos ao primeiro ponto, a história do cinema, a evolução do cinema e do audiovisual. Vamos lá. Aqui eu vou falar um pouco sobre os precursores da linguagem audiovisual. Muita gente acha que o cinema já nasceu do jeito que ele é hoje, principalmente essa geração mais jovem, e não é bem assim. O cinema ele tem uma história bastante interessante. Tiveram alguns aparelhos que foram sendo utilizados com o passar dos anos para começar a dar a origem àquilo que nós chamamos de filmes hoje em dia. Mas esses aparelhos é que foram criando a situação para que isso acontecesse. E o cinema ele nasceu de uma forma bem modesta, mas com diversos autores que foram revolucionários para a sua época. Então agora a gente vai falar um pouco desses aparelhos precursores do que veio a ser o cinema. Então vamos lá. Aqui na minha lista eu já vou falando para você que o cinema nasceu de várias inovações, desde o domínio fotográfico até a síntese do movimento utilizando a persistência da visão com a invenção de jogos ópticos. Os mais importantes foram o taumatrópio, fenacitoscópio, o zootropo e o praxinoscópio.
É interessante a gente sempre pensar sobre esse negócio da persistência da visão. Antes de qualquer coisa, nossos olhos eles são acostumados a enxergar o movimento. Porém, para ele se tornar um movimento real para a gente ser, vamos dizer assim, nossos olhos forem enganados por alguma espécie de movimento, para eles serem enganados por alguma espécie de movimento, ele tem que ser colocado de uma certa matriz de velocidade. Como assim? Por exemplo, em um frame de filme moderno, hoje em dia, você pode ter até 60 quadros por segundo. Quando você quer elaborar uma câmera lenta, você consegue mais que isso. Como assim? Você pega uma fração de um quadro, você gira 1 segundo. Nesse 1 segundo, ele tem 60 quadros que dão a dinâmica de movimentação. Quando o cinema nasceu, ele trabalhava apenas com 24 quadros por segundo. Em alguns casos, 16 quadros por segundo. Com 16 quadros, nosso olho e nosso cérebro ele já é enganado pela relação da persistência da visão. Porque o olho ele vê aquela cena em movimento ou sendo sequenciada, como é um período muito curto de 1 segundo, esse 1 segundo, então se você dividir 16 quadros ali, que foram as razões iniciais, ele já dá a persistência da visão. Ele parece que aquilo ali engana seu cérebro, que aquilo está em movimento, que aquilo está dando ação. Quando ele chegou aos 24 quadros por segundo, eles chegaram a uma razão perfeita. Com os 24 quadros, você não tem impressão de que tem alguma coisa faltando ou que seu olho vê alguma piscadela nesse 1 segundo. Então, os 24 foram padrão do cinema, os 24 quadros, eles foram padrão do cinema durante muitos anos. Com a chegada das tecnologias digitais, aí você foi mudando um pouco essa lógica, aumentando esses quadros para dar mais realismo. Quanto mais quadros você coloca, mais real e mais fluido é o movimento. Nesse caso, então hoje em dia nós temos filmes que dobram, tem 120 quadros por segundo, isso vai depender muito das novas câmeras e tal, e essa tecnologia vai evoluir cada vez mais. Mas uma razão de 30 ou 60 quadros, ele já dá uma relação totalmente natural. Uma relação de 60 quadros é um movimento fluido, como vocês estão me enxergando agora quando você vê uma pessoa passando na rua. Os 24 quadros, eles dão a mesma sensação, porém, você tem uma profundidade de cena um pouco diferente, você tem algumas pequenas diferenças. Mas isso são apenas teorias e não interessam tanto para a gente agora, apenas saber as razões básicas, que é a persistência da visão. Nós precisamos enganar o olho, enganar o cérebro, que aquilo está acontecendo, mesmo que seja uma sequência de quadros parados. E partindo disso, nós vamos falar então dos primeiros brinquedos, por assim dizer, que foram dar origem à estética e a parte que viria a ser usada depois no cinema. Isso é importante, inclusive, você usar na sala de aula, você entender isso, porque tem alguns brinquedos aqui, alguns desses objetos, um ou outro dá até para utilizar como brinquedo na sala de aula para os alunos montarem ou para eles entenderem como é que funciona isso. E dá um bom tópico, por exemplo, para se falar tanto de história, como a história do cinema, que envolve várias outras coisas de outras invenções e também do mundo. Você pode falar também em aulas de ciência, de matemática, sobre as razões e as frações. Você pode falar isso em diversos outros assuntos, sabendo encaixar o assunto em questão. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro com um cara chamado William Henry Fitton. Ele é um cara que nasceu em Dublin, na Irlanda, que viveu entre 1780 e 1861, ou seja, ainda estávamos muito longe de qualquer relação de cinema do jeito que nós conhecemos. Ele era um geólogo, para vocês notarem como o cinema ele trabalha, não é exatamente uma coisa ligada só à parte de áreas humanas, por exemplo. Aqui nós temos uma parte que é ligada ao geólogo, ele é ligado às ciências. E é interessante que ele criou o primeiro brinquedo, por assim dizer, que dava essa sensação de persistência. Ele se mudou para Londres em 1809 e estudou medicina e química, ou seja, nada a ver com a área cinematográfica. Agora nós vamos chegar aqui, que é o invento que ele criou, que chama o taumatrope, que foi criado em 1825. Ou seja, 1825. Nós não tínhamos chegado nem no século passado ainda. E ele consistia num disco de papelão, com uma imagem em cada lado,
e é preso por 2 pedaços de barbante. E ela roda em torno desse eixo. A imagem dos 2 lados parecem combinar em uma, graças ao princípio da persistência da visão. Veja bem, aqui ó, você tem um exemplo, ó, é uma parte que é uma flor e um vaso. Quando você gira esse objeto que vocês estão vendo, vocês vão notar que aqui, ó, essas 2 coisas, o pássaro vai ficar dentro da gaiola e a flor vai parar aqui dentro do vaso. É um brinquedo básico, eu já vi até chaveiros que vendem, que você vai rodando eles assim, eles vão dando essa impressão. Então, esse aqui é um brinquedo que pode ser feito facilmente na escola, por exemplo, para os alunos brincarem, principalmente para alunos mais novos ou pequenos, que vai ser um brinquedo interessante para ser desenvolvido, para eles entenderem um pouco desse princípio de persistência da visão. E eu relembro sempre que depois, no final desse vídeo, vai ter alguns links lá que vai ter esses brinquedos funcionando. Aí vocês vão ver como é que ele funciona normalmente na hora de fazer o negócio. Agora, vamos ao Joseph. A gente vai andar um pouquinho assim e vai ver outro brinquedo que foi feito mais ou menos na mesma época. Não era bem um brinquedo, mas era um outro objeto que dava essa impressão de persistência da velocidade e da visão. Que é com o Joseph Antoine Ferdinand Plateau, que ele nasceu em Bruxelas e foi doutor em física e matemática. Lembra aquilo que eu falei? Que a gente pensa que sempre são os caras ligados a humanos? Não, esse aqui também era físico e matemática. E ele fez um objeto que se chamava fenacitoscópio, que tinha a mesma base do outro que rodava e sobrepunha a imagem, só que aqui ele consistia em ele já foi criado em 1832, consistia em 2 discos. Um com pequenas aberturas radiais, equidistantes, aqui ó, que vocês podem notar. Aqui, ó, tá vendo essas aberturas? Ó, elas circundam de um lado, e aqui nós temos do outro lado um outro círculo com desenhos, através dos quais podia-se olhar o outro disco, contendo uma sequência de imagens, quando os 2 discos giravam na velocidade angular correta. Eles tinham que girar numa velocidade juntos, os dois círculos, né? Esses 2 círculos eles tinham que rodar uma velocidade direta, e você olhava através desses buraquinhos aqui, ó, que você ficava de frente para eles, e aí eles davam a sincronização e a imagem parecia que entrava em movimento. Daí você via esse desenho aqui do carinha, por exemplo, pulando corda, você viria ele pulando corda. Então você já tinha a persistência, você tinha uma outra forma de olhar através de vamos dizer assim, de uma pequena fenda, você via alguma coisa acontecendo. Isso é importante porque na evolução do cinema, como vocês vão ver daqui a pouco ali na frente, as primeiras imagens gravadas em filme, elas foram feitas para você ver individualmente, e o princípio era esse aqui, mas já chegaremos lá. Lembrando sempre que no final vai ter o link lá para vocês verem como é que funcionavam esses brinquedos. Agora vamos chegar a um outro cara que chama William George Horner. Ele nasceu já na Inglaterra e ele era matemático, mais um matemático. Ele inventa uma coisa que é chamada de zoótropo, ou zootrópio, que já foi criado em 1834. Quando você viu aquela primeiro ou outro aparelho lá, vocês notam que tem uma certa semelhança com ele, que você vai ver aqui, ó, também tem as fendas, ó, nas laterais aqui, ó, e tem o objeto aqui dentro, para fazer a relação angular. Aqui, ó, do grego, zoo, vida, tropos, giro, roda. Composto por um tambor circular com pequenas janelas, recortadas através das quais o espectador olha para o desenho disposto em tiras. Ao girar, o tambor cria uma ilusão de movimento aparente, ou seja, é o mesmo princípio do outro, só que dessa vez você gira esse negócio, não precisa girar o negócio paralelo, você gira ele em comunhão. Os 2 vão girar na mesma frequência embaixo, só que um mais rápido e o outro um pouquinho mais devagar dentro, que vai dando essa impressão de movimento. Quando vocês verem os vídeos lá que eu vou postar, vocês já verão como é que era esse esquema do zootropo. Nessa época, esses objetos eram considerados como brinquedos, como umas atrações, ou era coisa que você tinha em casa para se divertir. Você podia trocar essas placas internas por outras, mas era só um brinquedo, ele não tinha nenhuma outra função
a não ser a distração momentânea, como um joguinho, como uma brincadeira, como algo para distrair as pessoas. Não era nada demais. Mas aí nós chegamos a um cara que foi um cara bastante importante nessa construção da história do que o cinema seria depois, que é o Charles-Émile Reynaud. Ele já era francês, foi responsável pelos primeiros desenhos animados projetados. Veja bem, esses foram projetados. Eles eram projetados numa parede, eles não eram grandes, eles eram curtos, eram pequenos, mas aqui nós já tínhamos aquele princípio que seria utilizado alguns anos depois para as primeiras projeções cinematográficas. Porque aqui você não deixava que apenas uma pessoa visse o seu trabalho. Você ia notar que mais pessoas teriam acesso ao que você estava fazendo. Aqui, ó, ele é responsável pelo primeiro desenhos animados em outubro de 1892, quase chegando já em 1900. Projetou o primeiro filme de animação público no Museu Gravin, em Paris. Aqui, e ele fez isso com um objeto, que é um objeto meio estranho. Esse é até meio estranho para explicar, esse é melhor vocês verem depois do vídeo, lá, que vocês vão entender como é que ele funciona melhor, que é o praxinoscópio. Criado em 1877, é um aparelho que projeta uma tela de imagens desenhadas sobre fitas transparentes. Aqui embaixo, vocês notam que tem uma manivela, tem uma sequência de espelhos e uma iluminação de cima que faz uma projeção disso aqui. Quando vocês verem ele funcionando, vocês vão entender como é que é. É que aqui ficava rodando, só que eu falo, era um desenho animado? Curtíssimo. 1 segundo, 2 segundos, às vezes menos. É só para você ter a noção de que você podia ficar rodando aquilo ad eterno. Ele ia ficar um tempão rodando se você quisesse, mas seria mesmo desenho. Você poderia trocar as placas e fazer outro desenho, por exemplo. Ele era daqui vai, aperfeiçoado como um sistema complexo de espelhos que permite o efeito de relevo. A multiplicação das figuras desenhadas e a adaptação de uma lanterna de projeção possibilitam a realização de truques que dão a ilusão de movimento. Quando o praxinoscópio foi feito, ele já estava pensando naquela invenção anterior, que era o zootropo, que no local das fendas, no caso, que eram colocadas, lembra aquelas fendazinhas que tinham nas laterais do zootropo, que eram colocados espelhos que impossibilitavam a visualização direta, dando uma impressão cintilante nos desenhos, através de um complicado sistema de lentes e espelhos, a animação era projetada em uma telinha. Isso facilitava muito para quem já ia assistir, e mais de uma pessoa poderia ver aquilo ao mesmo tempo. Então, é desse princípio que nós chegamos ao cara que eu acho que é o revolucionário, que é o que começou a ver que existia um grande potencial nisso, que é o Edward James Muybridge. O Muybridge, que já era também nascido na Inglaterra, ele era fotógrafo. Esse é o primeiro cara da lista que ele não era de outra área, que ele era ligado à fotografia, que ainda era uma coisa que estava engatinhando nessa época. A fotografia tinha sido descoberta há pouco tempo antes, e ele era um dos entusiastas de ver as novas possibilidades dentro da fotografia. E ele, em 1870, iniciou sua carreira fotográfica, paisagens e assuntos arquitetônicos, e fazia experimentos com o uso de múltiplas câmeras para captar o movimento. Vejam bem, nessa época não existia uma câmera que captasse tudo de uma vez só. Ele usava múltiplas câmeras, e eram várias câmeras. E ele começou a fazer o esquema de 24 quadros por segundo. Vocês já vão entender o porquê aqui. Ele notou que essas câmeras posicionadas numa certa distância, enfileiradas, ela captaria um movimento que passasse em linha reta. Por exemplo, uma galopagem de um cavalo, uma pessoa caminhando, uma pessoa descendo uma escada, uma pessoa fazendo algum exercício ou pulando alguma coisa. Você conseguiria captar todos os movimentos dessa pessoa nesses 24 quadros com essas câmeras espalhadas, só que ela tinha que ter um fluxo. Essas câmeras elas eram colocadas em fluxo, ou seja, em uma sequência, porque nessa época, como eu falei, ainda não existia a fita de filme e a câmera que fosse seguindo e gravando tudo ao mesmo tempo. Então ele gravava um monte de câmeras simultâneas e elas disparavam todas praticamente ao mesmo tempo no período de 1 segundo. E eu vou dar um exemplo aqui de como que funcionava. Em 1876, ele fez uma experiência, colocou 12 e depois 24 câmeras fotográficas. Ao longo de um hipódromo, tirou várias fotos da passagem do cavalo, obteve assim a decomposição do movimento de várias fotografias. Aqui nós temos o experimento de Edward Muybridge. Ó, aqui vocês podem notar a sequência inteira que ele foi gravando. Primeiro com 12 câmeras. E aqui ele já colocou 24 câmeras. Aqui vocês podem notar que os movimentos, olha, principalmente pelas pernas dos cavalos, olha, você pode notar que são muito mais detalhadas. Então você tem uma noção bem maior do movimento quando você consegue fotografar nessa fração de 24 quadros por segundo.
que é bem interessante, porque esse princípio de persistência da memória foi utilizado a partir desses experimentos dele para ser utilizado no cinema. Quando ele chega aqui, ó, através do uso praxiscópio, pode recompor o movimento, ou seja, depois ele faz uma colagem, por assim dizer, sequencial dessas fotografias e ele decompõe aquilo em movimento realista, que é muito interessante e é importante para o nosso entendimento. E quando chega vamos assim falar do zoopraxiscópio, porque ele é importante. O que ele quer dizer? Que é zoo, vida, praxis, exercício da vida humana, e escópio é observar, dispositivo de observar a vida em seu exercício. Ou seja, o cinema nasce como um dispositivo de observar a vida no seu exercício cotidiano. Essa era a única função do zoopraxiscópio, para estudar os movimentos, para estudar a movimentação das pessoas, de como as pessoas se movimentam e também como elas fazem certas coisas durante o dia a dia. Registrar essas relações do dia a dia. Aqui, ó, e o que ele mais fazia? Projetava as imagens de forma animada para estudo do movimento. Ao girar uma manivela, um pequeno disco girava intercalando as fotografias do mesmo objeto em posições diferentes. Influenciou os estudos de cronofotografia de Etienne Jules Maré, além de todo o desenvolvimento fotográfico e cinematográfico, origem da película de celuloide, que é onde chegamos à primeira etapa do cinema do jeito que nós conhecemos. Essa foi um movimento que foi particularmente revolucionário, porque a partir desse ponto que foram inventadas as primeiras câmeras que poderiam rodar, em vez de você ficar usando um monte de câmeras, você usaria uma única fita de filme, e essa fita de filme registraria o movimento das pessoas, registraria aquilo que você colocasse na frente delas. Aí nós já chegamos aqui, ó. Aqui temos um zoopraxiscópio, aqui só para vocês terem uma ideia de como ele funcionava. Ele era um aparelho bem estranho, ó. Vocês podem notar que ele tem um monte de... Aqui tem uma placa, embaixo aqui. Aqui você colocava a placa, ela rodava e tinha uma luz que projetava aquilo na parede. Como nos experimentos anteriores, eles não tinham longa duração, eles eram todos curta duração. Era a ideia que realmente interessava. Aqui temos mais um zoopraxiscópio. Aqui você tem a telinha dele, ó, como é que ele era feito. Esse aqui era o andar de um burrico. Vocês podem notar que era uma espécie de um disco, parece até um CD ou um DVD hoje em dia. E você ia rodando ele, a luz projetando, porque ele era transparente, era uma película transparente, ele ia projetando na parede. Aqui nós temos mais alguns exemplos, depois vai lá nos links, se eu colocar lá, vai ter um desses aqui funcionando, para vocês notarem como é que era a função. Bom, vamos lá, vamos passar aqui do zoopraxiscópio, aqui também outros exemplos do MyBridge, a mulher pulando um banquinho. É uma coisa simples, parece extremamente banal para nós hoje em dia, mas para eles era revolucionário e que mudou toda a história. Todos os filmes, TVs e até essa aula que vocês estão vendo hoje devem a esse invento, a essa perspectiva, o que nós temos hoje em dia. Se vocês estão me vendo hoje através de um vídeo, é através disso aqui que a gente pode dizer que é responsável por isso. Agora vamos ao que nos interessa na parte da criação do cinema. Um cara importantíssimo é o William Kennedy Laurie Dickson. Ele nasceu na França, era chefe engenheiro da Edison, do mesmo Thomas Edison, que criou a lâmpada e outras coisas. Ele também foi um dos responsáveis pela criação do cinema. Ele era chefe engenheiro do Edison Laboratories, inventou uma tira de celuloide contendo uma sequência de imagens que seria a base para fotografia e projeção de imagens em movimento. Ou seja, ele pegou aquela ideia anterior a ele e transformou aquilo de uma forma prática, colocou aqueles filmes, em vez de um monte de câmeras espalhadas, ele resolveu colocar tudo em uma única película que poderia ser recolhida e poderia se fotografar com velocidade. E é lógico, o Thomas Alva Edison nasceu em Milan, Ohio, era um empresário estadunidense, acho que todo mundo já ouviu falar dele, inclusive isso é um ponto interessante, inclusive para falar de tecnologias e coisas assim nas aulas, abordar essas coisas em aula, sobre história, sobre evolução da tecnologia e como que alguns inventos antigos podem, por exemplo, influenciar a sua vida hoje em dia. Então é uma coisa que pode ser utilizada em sala de aula de outras formas, não só com Thomas Edison, mas é um exemplo básico. Da mesma forma que eu falei de como vocês estão vendo hoje minha imagem foi devido ao zoopraxiscópio, a mesma coisa pode ser aplicada ao Thomas Edison e outras coisas, e aí a gente começa a entender e valorizar um pouco mais a história dos objetos, das coisas,
e das pessoas que tornaram isso possível, mesmo que seja a ideia inicial. É uma das formas que você pode utilizar o cinema, inclusive, para isso, com documentários e outros tipos de filmes. Vamos lá. Em vida, ele registrou 2.332 patentes entre suas contribuições mais universais para o desenvolvimento tecnológico e científico. Encontra-se a lâmpada elétrica incandescente, o gramofone, o cinescópio ou cinetoscópio, o ditafone e o microfone de grãos de carvão para o telefone. Ele foi importantíssimo também na comunicação. Ou seja, se nós pegarmos o celular de hoje, que toca música, vê filmes, que você grava vídeos, que você fala com as outras pessoas. Ou seja, só o Thomas Edison ele arrebanhou pelo menos 90% das tecnologias que nós temos hoje no nosso celular, que já são ativos dele. Eu estou falando de aplicativos e outras coisas, mas derivados de inventos que ele teve. Então é interessante essa relação de como o cinema passa também pela ciência de um cara que fez um monte de outros produtos que trabalharam com a evolução da tecnologia humana. E o cinema é apenas um deles. Ou seja, se você está me vendo hoje com essa câmera que eu estou fazendo aqui, e tem um celular na mão, você tem quase todos os inventos que ele ajudou a criar os princípios nesse pequeno aparelho celular. E assim vamos nós. Vamos lá, ele teve um papel determinante na indústria do cinema. Agora chegamos nesse ponto. Ele inventou o cinetógrafo. O cinetógrafo foi criado em 1888. Veja bem, não é o cinematógrafo dos irmãos Lumière, é o cinetógrafo. Os irmãos Lumière, eu já vou explicar um pouco dessa relação histórica, eles foram criados isso em 1895. Então, ele foi bem antecessor a isso, só que a ideia tinha um outro fundamento. Tinha algumas bases que foram utilizadas depois, mas tinha um outro fundamento. Eu já vou explicar. Criado em 1888, destinava-se a registrar as imagens animadas, Nickelodeons, inclusive tem um canal de televisão que se chama isso, é por causa desses Nickelodeons que ela tem esse nome. O processo filmográfico consistia em 2 etapas. Após o registro das imagens feito pelo cinetógrafo, a sequência de imagens era visualizada através de um óculo dentro de um caixote de madeira, o cinetoscópio ou cinescópio. Aqui vocês estão vendo, aqui ele era gravado, você gravava a cena. Então, aqui você não era projetado, ele ficava dentro de uma caixa. Deixa eu mostrar aqui. Ele ficava dentro de uma caixa e as pessoas tinham que olhar por uma fenda. Essa fenda você olharia dentro do cinescópio, que era bastante interessante, que você via as coisas em movimento. Baseado na invenção de Thomas Edison, Augusto Luiz Lumière, agora chegamos aos irmãos Lumière. Inventaram o cinematógrafo, um aparelho portátil que consistia no aparelho 3 em 1 máquina de filmar, de revelar e projetar. O cinetógrafo do Thomas Edison, ele não projetava, ele ficava tudo dentro de uma caixa iluminada, que você colocava uma moeda, essa moeda você rodava uma manivela e você via um filminho de alguns minutos, alguns segundos, passando, uma pessoa dançando, uma pessoa lutando, um cara fazendo alguma coisa, e era uma brincadeira de salão. Você colocava uma moeda e assistia aquilo dentro de uma caixa individualmente. Não dava para mais de uma pessoa ver. Aí chegam os irmãos Lumière, que pegaram esse produto do Edison e viram uma nova perspectiva em cima dele. Por que só uma pessoa pode ver por vez? Então a gente vai inventar um aparelho que é um 3 em 1. Aqui nós chegamos então aos irmãos Lumière. Auguste Marie-Louise Nicolas, os dois são da França, e o Louis Jean Lumière. Os dois são franceses e foram inventores do cinematógrafo, sendo frequentemente referidos como os pais do cinema. Por que não Edison e por que eles? Porque quem criou a situação para isso acontecer foi o Edison. Mas quem realmente fez as projeções e jogou essa imagem para mais pessoas verem, em vez de apenas uma máquina que rodava as coisas e conseguiu fazer registros de mais coisas, uma plateia poder assistir aquilo, foram os irmãos Lumière. Existem várias brigas de patente, inclusive, durante a vida dos dois, por causa do padrão da película, da ideia, coisa assim, que o Edison era bastante briguento, para quem não sabe da história dele. Porém, os irmãos Lumière, eles conseguiram trazer essa coisa para o cinema moderno, e através deles criou-se a linguagem cinematográfica. Aqui temos os irmãos Lumière. Como que aqui a coisa muda um pouco de figura? Porque os irmãos Lumière, eles já tinham alguma coisa que já deixava eles com uma certa predisposição. Eles eram filhos e colaboradores da industrial Antoine Lumière, fotógrafo e fabricante de películas fotográficas, ou seja, eles já tinham a matéria-prima, o pai deles já era dono da matéria-prima. E era proprietário da fábrica Lumière, Usine Lumière, instalada na cidade francesa de Lyon. Em 1892, assumem a fábrica do pai, ou seja, 3 anos antes de inventarem o cinematógrafo. São considerados os inventores da sétima arte, junto com Georges Méliès, também francês, visto como pai do cinema de ficção. Aí que está, agora vamos falar um pouco desse par. Por que o Jean Méliès é o criador do cinema, de contar histórias? Quem inventou a máquina de projeção e a forma de projetar e até fazer registros diários eram os irmãos Lumière.
Eles não tinham muita noção de poder se contar histórias com isso. Mas Georges Méliès, que era também francês, ele foi o pai do cinema de ficção, porque ele começou a ver aquilo uma arma, que foi aquilo que eu posso contar histórias. Eu posso contar, fazer mágicas. Ele era prestidigitador também, ou seja, um cara que fazia mágicas. Ele viu aquilo um novo espectro para poder contar as histórias dele. E vai ter um dos links que eu vou mandar para vocês, vai ter um pouco sobre Georges Méliès também, falando um pouco sobre a chegada do homem à lua, que é uma visão que ele teve em 1901, e vocês vão ver como é que eram feitos os primeiros filmes, e ele criou essa coisa dinâmica de contar uma história, de criar uma narrativa, e que deu origem aos filmes que nós conhecemos hoje. Eles dedicavam-se, aqui, nós falamos dos Méliès de novo, dedicavam-se à atividade cinematográfica, produzindo alguns documentários curtos destinados à promoção do invento, embora acreditasse que o cinematógrafo fosse apenas um instrumento científico sem futuro comercial. Essa é a diferença entre os irmãos Lumière e o Georges Méliès. Os irmãos Lumière, eles queriam apenas registro do dia a dia, eles não viam como aquilo poderia dar algum dinheiro, ou como que aquilo poderia ser mais interessante do que apenas fazer uns registros e manter lá como arquivo. A mentalidade do Georges Méliès foi muito além. Ele viu aspectos comerciais e pensou, por que se existem pessoas que vão ver o teatro, por que não podem ver um teatro filmado? É mais ou menos essa a lógica. Vamos lá, vamos um pouco mais aqui. E aí temos aqui uma ideia do cinematógrafo. Era uma máquina de filmar e projetor de cinema, invento criado por ele, Léon Bouly, no ano de 1892, que perdeu a patente em 1895. Os irmãos Lumière registraram a patente novamente. Ou seja, um cara tinha criado, perdeu a patente. Aí os irmãos Lumière, como já tinham toda a fábrica, tinham todas as coisas, foram lá e registraram a patente de novo e tomaram para eles o esquema. Eles já tinham todo o processo, inclusive eles faziam a película. Essa aqui era a máquina 3 em 1. Essa mesma máquina fotografava, ela revelava e ela também projetava os filmes. Depois vai ter uns exemplos lá nos links também de alguns filmes dos irmãos Lumière, as primeiras coisas que eles fizeram, que é a famosa chegada do trem à estação, que espantou as pessoas que estavam na plateia, quando foi projetado, porque as pessoas nunca tinham visto uma imagem projetada na parede, e tão realista para a época, por assim dizer, e eles nunca tinham visto aquilo, de repente veio um trem chegando à estação, algumas pessoas ficaram, até saíram da sala, saíram da frente achando que o trem passaria a tela. É uma piada que é contada no meio cinematográfico, mas é uma coisa que aconteceu em um cinema nessa época, na primeira projeção do filme. Aqui, ó, a primeira projeção pública foi apresentada ao evento no dia 28 de dezembro de 1895, na primeira sala de cinema do mundo, o Eden, situado em La Ciotat, no sudeste da França. A verdadeira divulgação, publicidade e ingressos pagos do cinematógrafo foi em Paris, no Grand Café, situado no Boulevard dos Capuchinhos. O programa incluía 10 filmes, os 10 filmes eram todos documentais, eram coisas ligadas à fábrica dos irmãos Lumière, e a sessão foi inaugurada com a projeção de La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, a saída da fábrica de Lumière a Lyon. Depois desses filmes eu vou deixar alguns links lá, que vocês podem ter um contato com como foi esses primeiros trabalhos dos irmãos Lumière. Beleza? Então aqui nós temos só alguns estilos, né, alguns fotogramas dos primeiros filmes dos irmãos Lumière. É isso aqui, ó, pessoa saindo da fábrica, nada demais. Aqui, ó, em 1896, os irmãos Lumière fizeram uma digressão com o cinematógrafo, visitaram Bombay, Londres e Nova York. Eles foram fazer uma viagem mundial com um novo invento para mostrar aquilo, mas eles não pensavam em fazer histórias. Aquilo para eles era um invento que poderia ter outras funções. As imagens de movimento tiveram uma forte influência na cultura popular da época, e entre elas estão a chegada do trem à estação, o almoço do bebê e o regador regado, que eram umas piadinhas. Mas eram coisas muito simples, bobinhas, se você for ver pela ótica de hoje, elas são muito bobas, mas para a época eram revolucionárias, porque ninguém nunca tinha visto aquilo daquela maneira. Certo? Então, aqui, ó, já fechamos essa aula. Aqui eu falei, essa aqui era só para exemplificar para vocês as possibilidades dentro da história do cinema. É importante vocês saberem isso? Sim. Porque é difícil você trabalhar a linguagem do audiovisual se você não tiver um pouco do amparo dessa história toda construída. E você entender de onde você veio e para onde você vai. E aí, eu quero finalizar esse bloco da história do cinema explicando que como você pode utilizar essa história do cinema para contar as coisas para os alunos e como você pode introduzir eles na linguagem audiovisual e, principalmente, a forma que vocês vão apresentar essas ideias. Por exemplo, aqueles aparelhos iniciais podem ser utilizados em aulas de matemática, de física, de química, podem ser usados em outras matérias, como forma de retratos de vidas de pessoas, de locais, de estados. Ou seja, pode ser usado pelas aulas de geografia, de história. Você tem diversos documentários, você tem diversos temas que você pode abordar através do cinema. Aí você pode tanto pedir um resultado dos alunos feitos em audiovisual, como pode utilizar a ferramenta do audiovisual para chegar a pontos em que só a explicação, só a didática dos livros e das fotos talvez não chegue. E essa profundidade do cinema ela é muito utilizada na parte educacional em temas que você não iria normalmente. Então eu acho que esse é o ponto objetivo desse negócio de contar a história do cinema aqui para vocês.
Então eu vou finalizar essa aula aqui. Vamos dizer que esse primeiro bloco foi a história do cinema e como você pode ir trabalhando isso. Então, no próximo bloco, eu vou falar para vocês aí das técnicas e nomenclaturas do cinema, que eu também acho importante vocês conhecerem. Não que vocês vão conhecer profundamente isso e vão utilizar isso com os alunos, mas é interessante vocês entenderem os conceitos por trás daquilo, que aí talvez vocês possam ajudar os alunos quando eles forem fazer algum trabalho ligado ao audiovisual, pode ser uma saída bastante interessante, principalmente nessas épocas de pandemia, talvez eles usarem o audiovisual como ajuda de ferramenta, como contar uma história, como para exemplificar alguma coisa, assim como você também utilizar essas ferramentas no dia a dia quando as aulas voltarem presenciais, para trabalhar, reforçar o trabalho em grupo e principalmente uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é pouco utilizada no Brasil, a relação entre matérias, como várias matérias podem se construir através de uma única linguagem, e essa linguagem fazer a conversa entre todas elas e causar o interesse dos alunos em alguns elementos, em algumas matérias que eles talvez não gostem tanto, mas eles podem notar que existe uma ponte entre cada coisa que você fala e que você constrói. Tá bom? Então, ficamos por aqui com esse encontro e já teremos a parte 2. Aí vocês, é só acessar a parte 2, lá que nós teremos aí um pouco sobre linguagem, sobre as nomenclaturas e sobre como funciona o processo cinematográfico. Tá bom? Nos vemos lá então. Obrigado.